Então, gente, dando continuidade, né, à nossa sequência de vídeos para discutir as questões propostas na disciplina de aspectos históricos da escolarização brasileira. Lembrando que esse vídeo é feito nesse contexto específico do debate e interlocução com as questões postadas por vocês, né, que não seja reproduzido parcialmente na sua totalidade fora desse contexto, tá bom? Isso é importante. Dando sequência, a pergunta era sobre os legados do século XIX e do século XX, e a pergunta que nos provocou, né, a partir do vídeo da Janaína, se nós temos uma escola do século XIX para alunos do século XXI. E aí alguém aqui colocou que nós temos uma escola do 19, professores do 20 e alunos do 21, né? O que a gente pode perceber no século 19, pelo texto do Saviani, foi o intenso debate às vésperas da República, de intensos debates sobre a questão da escolarização para, que era chamada de instrução, né, para o povo, da instrução popular. Como organizar uma educação que fosse para todos, já que havia a iminência de uma proclamação da República e um ideal iluminista republicano muito forte, no sentido de uma educação como, mais do que como direito de todos, mas como obrigatoriedade, né? E a partir do momento que a gente tem a proclamação da República, a nossa primeira Constituição, que traz ali a condição para o voto como sendo a alfabetização, né? Então a gente tem um debate amplo de como fazer isso, né? Como alfabetizar a população. E a gente percebe, inclusive, podemos começar pelo legado, né? Essa questão do analfabetismo ainda não resolvida totalmente pelo nosso país, e que na maioria dos países, sobretudo na Europa, resolveu-se já no século XIX. Se a gente pensa a própria Itália, que se unificou tardiamente, né, no final do XIX, e que tinha muitos analfabetos, em praticamente uma década, né, já tinha erradicado o analfabetismo, que Saviani traz para a gente, né, a partir da reforma realizada lá. Em 1911, praticamente já tinha se erradicado o analfabetismo. E no Brasil, essa questão ainda hoje é algo a ser pensado, né? E é curioso que quando a gente fala de será que temos uma escola do século XIX para um aluno do século XXI e aí com um professor do século XX, a gente direciona justamente para aqueles setores que o Hobsbawm dizem que são mais passíveis de aceitação da mudança, mais flexíveis da sociedade, que é em relação à tecnologia. Então, quando a gente fala que a escola do século XIX, ela tem uma estrutura do século XIX, o professor é muito tradicional em seus métodos, em suas técnicas, né? Mas Saviani nos aponta que é mais do que isso, né? É uma questão mais estrutural, e aí ele aponta como esse legado o descaso e a descentralização da educação no nosso país, né? O descaso do governo central de tomar como tarefa para si a educação. Então, a gente tem hoje o ensino fundamental a cargo dos municípios, e aí vocês apontaram muito bem as descontinuidades de políticas públicas, né? E essa descontinuidade de políticas públicas, falta de investimento, né? Uma desigualdade entre as redes municipais de ensino, dependendo do município, da sua arrecadação, do seu investimento em educação, né? Isso é interessante. E aí, assim, a pergunta que fica, né, a partir de todas as colaborações de vocês, dos desafios da educação do século XXI, que é o de resolver questões ainda do século XIX. Acho que isso ficou, a partir do debate aqui apresentado, muito claro, né? É uma questão mais estrutural, né? Como melhorar a qualidade da educação sem o devido financiamento? É importante, mas e o financiamento? Quando a gente vê
o oposto, cortes e o congelamento dos gastos, né? Inclusive tido como gasto para a educação. E sem a responsabilização do governo central, né? Então, como pode uma educação, no sentido aqui que muitos apontaram integral, não de tempo integral, mas de contemplar todos os aspectos da vida humana, de uma formação crítica, de uma formação para uma emancipação, sem investimento, né? Sem reconhecimento dos professores, e aí perpassa a questão da remuneração, com as intensas reformas trabalhistas que, né, dos últimos tempos que sentimos na pele, né, de precarização do trabalho docente, né? Então, todas essas questões vocês apontaram muito bem e fizeram uma interlocução e uma intertextualidade com a realidade vivida por cada um de vocês no contexto das suas escolas, né? Muito importante. Acho que o texto Saviani, quando fala de legados, nos mostra o próprio método usado pelo autor, que é o método de compreender a história como método, né? Que a história é processo, que ela é continuidade, ela é dialética, né? Ela não é uma lição, nem uma evolução. Ela mantém marcas, né? Por mais que a gente consiga identificar mais as mudanças do que as permanências, é essa a nossa tarefa, de insistir em olhar aquilo que está naturalizado, aquilo que está já cristalizado nas nossas práticas, no nosso cotidiano, nas políticas públicas, tidos como normais, naturais, porque não são naturais, são construídos historicamente, né? E como o que muda e muda mais rápido é o setor da inovação na tecnologia, no âmbito das tecnologias, a gente muitas vezes direciona o olhar para essas mudanças e pensa, poxa vida, né? Estamos dando aula lá em uma sala de carteiras enfileiradas, né? Mas que tipo de financiamento é feito para que as salas não sejam superlotadas, né? Para eu fazer uma aula diferente, que promova pesquisa e integração, né? Quantos alunos eu deveria ter em sala, que estruturas de laboratório, que espaço físico, né? Tudo isso influencia, né? É preciso considerar. Alguns bem destacaram, Meline, que a educação ela é movimento de luta, tanto luta social dos grupos dominantes, quanto luta dos próprios trabalhadores, né, da luta da população pela educação, dos educadores, né? Então essa luta, esse conflito de interesses, então a educação é embate, né? Também nós adotamos um modelo americano, segundo Saviani, que acentuou as nossas desigualdades, né? As nossas diferenças. Acho importante também destacar que quando Saviani traz que nós temos já avanço científico na área de educação suficiente para identificar os problemas e superá-los. Então, o que falta não é vontade, não é pesquisa, não é produção de conhecimento. O que falta é implementação e criação de políticas públicas e implementação dessas questões. Então, esse é um ponto também fundamental. A gente tem clareza já dos problemas e é possível traçar soluções, mas apesar de muitos relatos de esforços individuais ou de grupos localizados, aqueles que buscam uma formação continuada, como vocês estão buscando uma formação mais verticalizada, aprofundada do debate, da pesquisa educacional, ainda assim isso não se dá de forma institucionalizada, né, enquanto política pública, tá bom? Eu vou dar uma pausa que tá acabando minha bateria, eu já volto.